Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V, São Pio X, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós avançamos então ao quarto artigo do Credo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Bem, o Credo, evidentemente, é um resumo, né? Então aqui nós passamos praticamente da concepção de nosso Senhor Jesus Cristo, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, já vamos para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de passarmos, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, consideremos alguns fatos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, primeiro o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce em Belém, que é a cidade de Davi. Então, um dos títulos do Messias, como sabemos, é filho de Davi. Então ele nasce na cidade de Davi, que é Belém. Belém, que significa cidade do pão. Nosso Senhor nasce então na cidade do pão, numa manjedoura. Claramente, então, nosso Senhor vai se dar em alimento a nós, sob a aparência de pão. Alimento para a nossa alma. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos. No tempo mais conveniente, historicamente, numa situação política do mundo, também na situação filosófica. Vem no tempo mais conveniente, se a gente considera os judeus e os pagãos. A derrocada moral era imensa. Então todos reconheciam a necessidade da vinda do Salvador. A corrupção moral entre os pagãos, entre os judeus, era muito grande. Conveniente porque o principal do mundo conhecido da época estava unido sob o Império Romano, com a sua eficiência prática, tinha as estradas que permitiam os deslocamentos. Então falando de deslocamento para propagar a doutrina, os ensinamentos de Cristo, então talvez fosse melhor atualmente com as redes sociais. Não. Ninguém ia dar credibilidade nenhuma. Ninguém ia levar a sério. Ninguém ia parar e prestar atenção. Mas quando nosso Senhor nasce, durante a sua vida, nós estamos na paz de Augusto, dada pelo imperador Augusto. E também existe uma parte boa da filosofia grega, e alguns pensamentos também entre os romanos, alguns princípios no direito, que vão então permitir uma boa difusão da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que houve tentativas de fazer da filosofia da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo uma mera filosofia, ou de corrompê-la pela filosofia grega, etc. Mas, tem uma parte boa da filosofia e que está de acordo, a filosofia é um conhecimento da inteligência sem a revelação, que evidentemente está de acordo com a revelação e que favorece a difusão da revelação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vem ao mundo na plenitude dos tempos.
O Senhor vai ser batizado, né, por São João Batista, mas é preciso ter atenção, né? O batismo que São João Batista realizava é de uma natureza completamente distinta do batismo que nós fazemos, do batismo instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo instituído por Cristo que nós recebemos é um sacramento. O batismo de São João Batista, no Rio Jordão, era um sacramental. Era uma espécie de água benta, era um rito de purificação para dispor as pessoas para que se arrependessem de seus pecados, né? E preparar as pessoas para que elas recebessem os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo instituído por nosso Senhor purifica do pecado original, né? Nos faz filhos de Deus, nos incorpora à igreja, então é uma natureza completamente distinta. Foi conveniente que nosso Senhor recebesse, né, o batismo de São João Batista para confirmar a missão de São João Batista. Qual era a missão de São João Batista? Designar o Messias. Então, nosso Senhor foi lá, recebeu o batismo de São João Batista para mostrar, esse aqui está fazendo o que é bom. Foi conveniente que nosso Senhor recebesse também o batismo para purificar as águas que serviriam para o batismo, o sacramento. Então, ali, recebendo o batismo de São João Batista, nosso Senhor preparava a água para ser a matéria do sacramento do batismo. Para nos dar o exemplo, para que nós possamos procurar o batismo, o sacramento. Nosso Senhor foi ser batizado por São João Batista para dar ocasião ao precursor de apontar para Nosso Senhor e dizer: Ecce agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. Bem, Nosso Senhor vai também observar a lei mosaica, nos seus vários aspectos, nas suas várias prescrições, né? E Nosso Senhor vai fazer isso, primeiro, para não dar ocasião para os judeus murmurarem, ou criticarem, ou se escandalizarem. Esse aí quer ser o Messias, não cumpre nem a lei mosaica. Né? Então, Nosso Senhor vai cumpri-la perfeitamente. Vai cumprir também para mostrar que a lei mosaica era boa naquelas circunstâncias, né? E que então deveria ser praticada pelos judeus, até ela ser extinta na cruz, né? Nosso Senhor cumpre a lei mosaica para abolir a lei mosaica. Ele vai cumprir perfeitamente a lei mosaica ao ponto de abolir, né? Na própria lei mosaica estava prevista a sua abolição quando viesse o Messias, o Salvador. Então, Nosso Senhor cumpre a lei mosaica para nos livrar da lei mosaica. Bem, Nosso Senhor vai viver 30 anos da sua vida, né, escondido, uma parte dele em Nazaré, para nos dar grande exemplo de humildade, né? Para agradar a Deus não precisamos procurar as grandes coisas, mas fazer aquilo que Deus nos pede. E diz a Sagrada Escritura, erat subditus illis, né? Estava submisso a eles. Nosso Senhor estava submisso a Nossa Senhora e a São José. Ele que era homem e Deus, né? Bem, consideremos o modo de vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor deveria viver isolado, deveria viver, ao contrário, participando de tudo. Como é que era realmente conveniente? Bom, nós sabemos que é conveniente, vendo como Jesus viveu, né? Então, foi muito conveniente que Jesus conversasse com os homens, que ele vivesse entre os homens, em vez de se entregar a uma vida contemplativa puramente, né? Isolada, uma vida de eremita.
Bem, nós temos a vida ativa e a vida contemplativa, né? Então, a vida ativa mais voltada para as ações, a vida contemplativa mais voltada para Deus, né? Para a contemplação, para a consideração das verdades eternas. É evidente que a vida mais perfeita é a vida contemplativa, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo vai responder a Marta, Maria escolheu a melhor parte, né? Maria que estava lá, então, ao pé de Jesus, ouvindo, né? Contemplando a sua doutrina. Todavia, ainda mais perfeita que a vida contemplativa é a vida mista. Mas a vida mista, então, de ativa e contemplativa, em que a ação deriva da contemplação. Essa é a vida mais perfeita, em que a ação deriva da contemplação. Então, não é ação pela ação, nem ficar só na contemplação, mas que a contemplação dê frutos. Né? Também no apostolado. E essa é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente. A vida mista, né? Inclusive, bom, tem um lema, né, um moto dos dominicanos que resume bem essa vida mista, né? Contemplare et contemplata aliis tradere. Contemplar e transmitir o contemplado aos outros. Bom. Então, nosso Senhor viveu entre os homens para comunicar a eles a verdade. Nosso Senhor diz, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, ele diz a Pilatos, né? Por isso não deveria esconder-se, né, levando uma vida solitária, mas falar em público, pregar publicamente, vir ao mundo para dar testemunho da verdade. E quando queriam reter em uma cidade, nosso Senhor dizia, é preciso que eu anuncie também o reino de Deus em outras cidades, porque para isto fui enviado. O Senhor devia viver entre os homens para livrá-los do pecado. Então, como diz São Paulo, nosso Senhor veio, Jesus Cristo veio ao mundo, a este mundo, para salvar os pecadores. Por isso, São João Crisóstomo vai dizer, ainda que, morando sempre no mesmo lugar, Jesus pudesse atrair a si todos, né, os que ouvissem a sua pregação, não fez assim, ele não ficou em um só lugar. Para nos dar o exemplo de que devemos correr atrás das ovelhas perdidas. Como o pastor busca as ovelhas, a ovelha extraviada, ou o médico busca o enfermo a ser curado. Nosso Senhor quis tratar com familiaridade, uma boa familiaridade, né, com os homens, para que tivéssemos mais confiança nele. Como diz o próprio São Paulo aos Romanos 5:2, assim, conversando familiarmente com os homens, nos deu confiança e nos aproximou de si. Então, nosso Senhor levava essa vida mista, mas para ensinar aos apóstolos, aos pregadores, que nem sempre se deve estar em público, nosso Senhor muitas vezes se afastava da multidão, né, para rezar, para descansar um pouco, para entregar-se mais plenamente à oração, para fugir dos aplausos dos homens. Então, claro, né, que existe uma vida eremítica hoje, bom, os cartuchos, por exemplo, que realmente é uma clausura ainda mais séria, né, é uma vida legítima, né? Nós estamos falando aqui da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é modelo, né, para a gente, claro. Eu recomendo, com base nisso daqui, né, nessa vida mista, a vida de oração, né, em particular da oração mental, nós vamos ver mais para frente em detalhes, que seja a base de todas as nossas ações, né? Nós devemos
procurar isso. E vale muito a pena ler a esse propósito o livro chamado A Alma de Todo Apostolado. Né? Qual é a alma de todo apostolado? A união com Deus. A união com Deus faz principalmente pela oração e na oração mental. Né? Eu quando falar, mas não quero fazer apostolado, não, todo mundo está obrigado a fazer apostolado, né? Ainda que seja no próprio ambiente, né? Dando bom exemplo, é evidente. Bom, não teria sido conveniente que nosso Senhor Jesus Cristo levasse uma vida demasiadamente austera, né? Alguns patriarcas e profetas levaram uma vida muito austera, fizeram bem. O próprio São João Batista vivia no deserto, vestia pele de camelo, se alimentava de mel silvestre, né? E de gafanhotos. E alguém pode pensar, bom, nosso Senhor pregava uma perfeição muito superior à dos profetas, então ele deveria ter vivido de um modo muito mais austero. Não, primeiro que a perfeição não está na austeridade, né? Está no amor a Deus, né? No amor efetivo, né? De fazer a vontade dele, de praticar os mandamentos. Não é assim, o que importa é amar a Deus, né? Vagamente, sentimentalmente. Não, a vontade efetiva de Deus, né? Mas, bom, convinha para o fim da encarnação que Cristo não levasse uma vida solitária, mas que vivesse entre os homens, como a gente falou. Ora, aquele que vive com outros deve acomodar-se ao modo de vida legítimo, claro, dos outros. Né? E assim o próprio São Paulo vai dizer, me faço tudo para todos, a fim de salvar a todos. E era conveniente que nosso Senhor se acomodasse assim, na bebida, na comida, né? Em outras coisas legítimas. Mas não devemos pensar que a vida de Nosso Senhor não teve suas austeridades e sofrimentos. Né? Foi uma vida cheia de privações e sofrimentos. Nasceu no estábulo em Belém. Teve que fugir em seguida para um país estrangeiro. Durante 30 anos, um trabalho humilde, esquecido, braçal, manual. Durante sua vida apostólica, os 3 anos de sua vida pública, vivia de esmola. Ele mesmo diz que não tem onde reclinar a cabeça. Passava com frequente as noites em oração, jejuou durante 40 dias seguidos. Sofreu terríveis dores na sua paixão, né? Até a morte de cruz. Mas também não tinha inconveniente em aceitar o convite para um banquete de bodas, né? E convidou a si mesmo para a casa de Zaqueu. Então, às vezes o padre se convida, não é só para ir comer. Então ele mesmo se convidou para a casa de Zaqueu com o fim de levar-lhe a salvação e a vida. São Tomás vai dizer, uma e outra, tanto uma vida como outra, né? Uma vida austera, etc., como uma vida no meio dos homens, é lícita e louvável. Né? Que alguém, guardando a abstinência, separe do comum dos homens, né? Ou que ele siga a vida comum em meio da sociedade humana, as duas coisas são possíveis, lícitas. Né? E Nosso Senhor deu o exemplo das duas. Não sem razão, diz São Tomás, Nosso Senhor se voltou à vida ordinária depois do jejum e da vida no deserto, né, durante aqueles 40 dias. Isso convém para a vida daquele que deve comunicar aos outros os frutos da sua contemplação. Que primeiro se entregue à vida contemplativa e em seguida vá a público viver com os outros como fez Cristo. E a gente vê muito o contrário hoje na igreja, né? A pessoa chega assim num lugar, acabou de se converter, acabou de levar mais a sério, e já vira pregador. Tem um problema grave aí. Mesmo um padre passa 6 anos no seminário, né? É mais ou menos o mesmo processo aqui, se formando, rezando, deve rezar a vida inteira, é evidente, né? Mas tem ainda mais tempo dedicado a isso, estudando, etc., para depois poder se entregar ao ministério sacerdotal. Né?
Foi conveniente que nosso Senhor Jesus Cristo levasse uma vida pobre, desapegada das coisas da terra. Isso convém ao seu ofício de pregador. Convém que os pregadores da palavra de Deus possam entregar-se totalmente à pregação. E para isso devem estar livres de todos os cuidados seculares. Por isso nosso Senhor disse aos seus apóstolos, ao enviá-los a pregar, não deveis possuir nem ouro nem prata. E os próprios apóstolos vão escolher 7 diáconos para que cuidassem das coisas temporais. Era conveniente que nosso Senhor levasse uma vida pobre, desapegada das coisas da terra, para nos enriquecer espiritualmente. Como ele aceitou a morte corporal para nos dar a vida espiritual, assim suportou a pobreza corporal para nos dar as riquezas espirituais. Segundo as palavras de São Paulo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que vós fosseis ricos pela sua pobreza. Conveniente que nosso Senhor levasse uma vida pobre, para que sua pregação não fosse atribuída à cobiça, ao desejo das riquezas. Porque poderia parecer que está pregando não pelas almas, mas pelo dinheiro. Convinha que nosso Senhor vivesse uma vida pobre, para que pudesse brilhar com maior poder a sua divindade. Então, nosso Senhor escolheu aquilo que havia de pobre, de vil, de medíocre, de obscuro, para a maioria, a fim de declarar melhor a sua divindade. Para que a sua divindade pudesse aparecer mais claramente. Assim escolheu uma mãe pobre, a pátria mais pobre. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio o Salvador, e conforme as profecias. Bom, então escolheu uma mãe pobre, a pátria mais pobre. Em tudo faltava condição material, o que se demonstra pelo presépio onde nasceu. Então, só isso aqui que nós falamos já é matéria de algumas boas meditações, sobre a vida de Nosso Senhor e como podemos, então, imitá-lo em vários aspectos. Bem, as tentações de Nosso Senhor, que na verdade são só aquelas 3, que nós conhecemos, logo ao fim do seu jejum no deserto. Primeira coisa, a tentação. Quando a gente fala da tentação de Nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso distinguir completamente da nossa tentação, certo? Nossa tentação é uma tentação interna, A nossa alma começa, ao menos, a se inclinar ao mal, ao pecado. E aí, se a gente resiste, não chega a pecar, mas a alma começa a se dirigir ao pecado, ao mal. Em Nosso Senhor Jesus Cristo, não. Uma tentação meramente externa, sem nenhuma consequência na alma de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor não parou e pensou, adorar o demônio aqui e ter todos os reinos da terra? Não, absolutamente não. Ou então, talvez, transformar essas pedras aqui em pão, poderia ser interessante. Não, absolutamente não. Então a gente fala uma tentação puramente externa, que em nada afetou Nosso Senhor, e a alma dele. Bom, a tentação, que de um modo geral nós vamos falar também quando falarmos dela no Pai Nosso, também quando falarmos lá dos mandamentos, a tentação que pode vir de 3 fontes, o demônio, o mundo e a carne. Nem toda tentação vem do demônio, certo? Pode vir do demônio, do mundo ou da carne. Nosso Senhor Jesus Cristo quis sofrer essas tentações puramente externas,
para merecer para nós as graças na hora das tentações. Então, nosso Senhor quis sofrer as tentações para merecer para nós as graças na hora das tentações, para que ninguém, por mais santo que seja, imagine que está isento das tentações. Então, todos estamos sujeitos às tentações. Até por isso, mesmo no Pai Nosso, dizemos, não nos deixeis cair em tentação. Não é livrai-nos da tentação, mas não nos deixeis cair. Tentação vai haver. E tentação não indica santidade, certo? Necessariamente. A pessoa pode ser muito santa e ser tentada até por coisas baixas, né? Sem culpa dela. É uma provação, uma certa humilhação, mas que não indica que ela é mais santa ou menos santa. Grandes santos que tiveram tentações contra a castidade, por exemplo. Sem culpa, evidente, né? Bom. Então, nós somos aqui ser tentado para que ninguém, por mais santo que seja, imagine que está isento de tentações. Que ser tentado para nos ensinar a maneira de vencer a tentação. Qual é a maneira de vencer a tentação? Oração e penitência. Oração e penitência. O Senhor passou 40 dias jejuando, rezando. Quando surgiu a tentação, resistiu. Uma outra coisa interessante também, Nosso Senhor resiste às tentações citando a Sagrada Escritura. Na primeira, Nosso Senhor cita a Sagrada Escritura, né? Quer dizer, todos, o demônio tenta também com a Sagrada Escritura. Quer dizer que para resistir à tentação, nós devemos ter também um conhecimento da doutrina católica. Né? Para não nos deixar levar pela ignorância, pelo erro. Claro, conhecer de modo adequado, né, para a nossa condição. Então, nós somos aqui ser tentado para nos ensinar a maneira de vencer a tentação, oração e penitência. E que ser tentado também para nos dar confiança em sua misericórdia. Então, ele mesmo foi tentado, claro que uma tentação diferente, mas então ele para nós nos conforta saber disso, e que nosso Senhor sabe, então, quais são as nossas misérias, as nossas dificuldades, e pode, então, nos ajudar. Né? Então, nos dá confiança, isso nos dá confiança em sua misericórdia. Bem, nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto para significar que o demônio tenta aquele que se afasta de Deus. Né? Se nós deixamos, então, os pastos, né, da graça, dos sacramentos, dos mandamentos, as tentações vão aumentando. Então, aquele que se afasta de Deus. No deserto, para significar também aquele que se afasta das boas amizades. Boas amizades. Que ajudam na prática da virtude. Então, a pessoa que vive isolada, né, que vai se afastando dos outros, dos bons amigos, estamos aqui bem entendido, não é dos outros quaisquer outros, que vai se afastando dos bons amigos, vai desanimando, se isolando, vai estar sujeito a muitas tentações. São 3 as tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio vai agindo de modo astuto, né? Tentando nas pequenas coisas para conduzir a erros maiores. Primeira tentação pela gula. Transformar a pedra em pão. Segunda tentação de vanglória, jogar do pináculo do templo, uma coisa assim espantosa, né? Está lá um homem lá no pináculo do templo que se joga e os anjos aparecem, então, para não deixar que ele morra, para não deixar que ele caia. Todo mundo ia ver. Bom, primeiro o Senhor diz, nem só de pão vive o homem, né?
O segundo, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? O que é tentar a Deus, né? Esperar que Deus faça a parte dele sem que a gente faça a nossa. Quer dizer, nosso Senhor não faria a parte dele, porque para que se jogar do alto do templo? E esperando que Deus fizesse a parte dele, né? Salvando. Então, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Chamaria a atenção, seria uma coisa clamorosa, que não traria nenhum benefício para as almas. Então, nosso Senhor não faz. E, finalmente, a idolatria. Né? Se te prostrares diante de mim, te darei todos os reinos. Nosso Senhor adorará só ao Senhor teu Deus. Então, a tentação, às vezes, começa com coisas menores. A gente não vai dando importância, vai cedendo, isso aqui não tem tanto problema, isso aqui não tem tanta importância, nunca vou chegar em outras coisas, e pouco a pouco vamos sucumbindo mesmo às mais graves. Bem, quanto ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o modo, né, como nosso Senhor ensinou. Foi muito conveniente que nosso Senhor Jesus Cristo, por si e pelos apóstolos, começasse pregando pelos judeus, né? Começasse ensinando os judeus, pregando aos judeus. Por uma série de razões. Primeiro, para mostrar que se cumpriam as promessas messiânicas feitas aos judeus. Eram os judeus os depositários das promessas, né? Das profecias, da verdadeira religião. Então convinha que nosso Senhor e depois os apóstolos começassem pelos judeus, para provar que se cumpriram as promessas messiânicas feitas aos judeus. Segundo, convinha que nosso Senhor começasse pelos judeus, para provar que sua vinda era da vontade de Deus, né? Era a vontade de Deus, que tudo faz com ordem. Então, os judeus eram mais próximos de Deus, que tinham a verdadeira fé, então convinha que começasse por eles. Preciso proceder por ordem. Convinha também que nosso Senhor começasse pelos judeus, para tirar dos judeus todo o pretexto de calúnia para rechaçar nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí está pregando para os pagãos, antes de pregar para nós que somos o povo eleito, então ele não sabe nem o que está fazendo. Então nosso Senhor começa pelos judeus para tirar todo o pretexto. E nosso Senhor começa também pelos judeus, porque foi na cruz que nosso Senhor mereceu de modo mais manifesto o poder e o domínio sobre todos os povos. Claro que ele já tinha antes, mas na cruz isso se torna muito mais manifesto, né? Como a gente falou ao explicar nosso Senhor, né? Então, é pelo seu sangue que nosso Senhor vai adquirir de modo manifesto domínio sobre os homens, sobre nós. Claro que a missão de nosso Senhor, essa missão universal, né, dirigida a todos e não somente aos judeus, já estava manifesto em outros episódios, né? Os reis magos que vêm adorar o menino Jesus, a samaritana, a mulher cananeia. Bem, depois os apóstolos também vão pregar primeiro aos judeus, depois aos pagãos, depois aos gentios. A gente vê, São Paulo chega no lugar, primeira coisa, os judeus. Ele é escorraçado, em geral, pelos judeus, vai pregar para os gentios, né? Para os pagãos. Bem, no ensinamento, né, no modo de ensinar de Nosso Senhor, foi muito conveniente que Nosso Senhor descesse a lenha nos escribas e nos fariseus. Isso é importante, né? Porque às vezes o padre está brigando com não sei quem, está brigando. Às vezes é necessário.
Então foi muito conveniente que Nosso Senhor fustigasse os escribas e os fariseus em seus ensinamentos. Ainda que isso fosse motivo de indignação e causa de tropeço para os escribas e fariseus. Quer dizer, quando Nosso Senhor os fustigava, então eles se afastavam de Nosso Senhor. Mas, ainda assim, foi uma coisa boa. Por quê? Porque o bem comum, o bem, né, do povo, deve ser preferido ao bem particular. Se Nosso Senhor não falasse nada contra os fariseus, eles iam continuar espalhando o fermento deles, da hipocrisia, dos erros doutrinários. Ia prejudicar todo mundo, ninguém ia se converter. Então, Nosso Senhor teve que ser firme, né, com eles, fustigá-los, então, ainda que eles terminassem se afastando mais, mas para o bem dos outros. Então, os escribas, os fariseus, os príncipes dos judeus se opunham com sua maldade à salvação do povo. Combatiam a doutrina de Cristo. Né? A doutrina de Cristo que é a única fonte da salvação. Também pelos seus costumes, né? Corrompiam o povo. Então, Nosso Senhor continuou ensinando publicamente a verdade, que aborrecia, né, os fariseus, repreendia seus vícios. Até os discípulos vão falar para Nosso Senhor, né? Não sabeis que os judeus, ao vos ouvir, se escandalizaram? Nosso Senhor diz, deixai-os, são cegos e guias de cego. Se um cego guia outro cego, ambos caem no precipício. Né? Não estavam dispostos a nada. Então, essa doutrina nunca perderá a sua atualidade. Né? Santa Teresa escrevia, né? Até os pregadores vão ordenando seus sermões para não descontentar os fiéis. Terão talvez boa intenção, farão um bom sermão, mas assim se emendam poucos, né? Poucos se corrigem. Então não se deve ter o objetivo de contentar as pessoas, mas de transmitir a verdade com caridade, com ordem, é evidente. Né? Então, Nosso Senhor pregava a verdade, perfeita, sublime, e os fariseus se escandalizavam com isso. Nosso Senhor não podia parar de pregar a verdade, e teve também que combatê-los para que os outros não fossem prejudicados, né? Para que os outros não se afastassem dele e da sua doutrina. Então, Nosso Senhor, ao repreender publicamente escribas e fariseus, não impedia os efeitos da sua doutrina, né? Porque quanto mais eram conhecidos os vícios dos fariseus, dos escribas, então mais se afastavam deles e mais se aproximavam de Cristo. Foi muito conveniente também que o Nosso Senhor expusesse muitas vezes a sua doutrina em forma de parábolas. A parábola, ela une a justiça e a misericórdia. O Senhor passou a ensinar em parábolas, principalmente a partir de um dado momento em que a resistência começou a ficar um pouco maior ao seu ensinamento. Bom, então por que há justiça, né, no ensinamento das parábolas? Porque Nosso Senhor fala pelas parábolas, de modo que quem está interessado, quem tem boa disposição, compreende, ou ao menos corre atrás para compreender. Como tantas vezes apóstolos e discípulos perguntaram, Senhor, o que significa isso? E Nosso Senhor explica. Então é justo para não dar pérolas aos porcos.
Mas é fruto também de misericórdia, porque se Nosso Senhor falasse muito claramente, e aqueles que não estão tão dispostos, tão bem dispostos, recusassem, eles têm uma culpa grande. Se Nosso Senhor fala por parábolas, eles não seguem, a culpa é menor, porque não está tão explícito. Claro que tem culpa, né? Mas não tão grande. Então é misericórdia. Então a sabedoria de Nosso Senhor é infinita, claro, né? E admirável. Então, o ensinamento pelas parábolas une justiça e misericórdia. Nosso Senhor não ensinou nada escondido, certo? Não tem nenhuma doutrina esotérica de Nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma doutrina escondida, somente para alguns que deve se conservar assim. Claro, Nosso Senhor fala algumas coisas ao pé do ouvido para os apóstolos, mas diz em seguida: o que vos preguei aos ouvidos, seja pregado sobre os telhados. Então, não há nenhuma doutrina escondida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se ouvirem falar qualquer coisa assim, saiam correndo. Pode dar a explicação que for, pode dizer o que for, falso, errado. O que inclusive está voltando um pouco à moda, sobretudo a partir, né, desse movimento político de nova direita. Né? Muita coisa aí vai se infiltrando, sobretudo uma espécie de esoterismo. Né? Então não se deixem iludir, né, por falsos filósofos por aí afora. Bem, então, não há nada de esotérico, de escondido na doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, finalmente, foi muito conveniente com relação aos ensinamentos que Nosso Senhor não colocasse a sua doutrina por escrito, mas se limitasse à pregação oral, à via oral. Primeiro porque o modo mais excelente de ensinar é, de fato, oralmente. Então, ao mais excelente mestre, o mais excelente modo de ensinar, de transmitir a verdade. Então, é imprimir a doutrina, não numa folha, num pergaminho, o que seja, mas no coração, na alma. Esse é o modo mais excelente de ensinar. Também, o Senhor não deixou nada por escrito, para que não pensassem que o que ele ensinou é somente o que está por escrito. O Senhor não deixou nada por escrito. Ainda teve aqueles que acharam que só valia o que está escrito, né? Só a escritura dos protestantes, quanto mais ele tivesse escrito alguma coisa. Né? Então, também, como diz São João, né? Que a sua doutrina não pode encerrar-se em um livro, nem todos os livros do mundo. E se Nosso Senhor Jesus Cristo tivesse escrito a sua doutrina, os homens pensariam que toda ela se reduziria àquilo que está escrito. Então, como eu falei, os protestantes fizeram isso sem Nosso Senhor ter escrito nada. Então, de fato. Depois, para que sua doutrina chegasse até nós, de modo ordenado, por meio dos apóstolos. Então, Nosso Senhor vai agindo, tomando para si a ação de outros, dos homens, né? Para que os homens possam participar do seu ensinamento, da sua dignidade, né?
Então, como nosso Senhor mesmo diz, quem vos ouve, a mim ouve, né? Dizendo aos apóstolos. Bem, ainda na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a transfiguração, não, os milagres, antes da transfiguração, os milagres. Nosso Senhor fez os milagres, como nós já vimos, para provar a sua missão divina, né? Para provar que ele era efetivamente enviado por Deus. Para provar a verdade da sua doutrina, em particular, que ele é Deus. Né? Que ele afirmou de modo claro, como a gente já falou. Nosso Senhor realizou os milagres com o poder divino. Né? Então, não é pedido a intercessão, é por Ele mesmo. O Senhor começou a fazer os milagres no tempo mais oportuno de sua vida para isso, quer dizer, ao começar o seu ministério público. Ao começar a sua vida pública, ao começar a pregação. O milagre tem como principal finalidade provar a verdade da doutrina. Então, o Senhor começou a fazer milagres quando ele começou a ensinar, a transmitir a sua doutrina. São João diz expressamente que a conversão da água em vinho nas bodas de Caná foi o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando a sua glória. Quanto aos milagres, né, atribuídos a Cristo, né, na sua infância, que a gente vê nos evangelhos, entre aspas, apócrifos ou em algumas aparições, tem muitos fatos extraordinários, né? A gente mencionou até na primeira aula Ana Catarina Emmerich. Vejamos o que diz São João Crisóstomo, né, sobre esses milagres atribuídos aos evangelhos, atribuídos pelos evangelhos apócrifos a Nosso Senhor na sua infância. Então, São João Crisóstomo vai dizer, é evidente que esses milagres que dizem que Jesus Cristo fez na sua infância são puras mentiras e ficções. Se em sua primeira idade Jesus Cristo tivesse feito milagres, nem João Batista, teria ignorado, nem a multidão teria necessidade de algum mestre que mostrasse Jesus. São João Batista, todo mundo saberia que aquele menino faz milagres, então tem alguma coisa particular. Bem, os milagres de Nosso Senhor foram suficientes para provar a sua missão divina e a sua divindade em particular. Às vezes que esse milagre aqui, será que esse? São tantos, né? Tão claros que é inquestionável, sendo o principal o milagre da ressurreição, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição que vamos falar mais para frente. Nosso Senhor fez milagres, né, pela sua própria virtude, né? Quando diz ao paralítico, levanta-te e anda, né? Não está implorando a Deus, não. É Ele, levanta-te e anda. Então, quero, seja limpo, né, ao leproso. Bem, Nosso Senhor fez milagre sobre os espíritos, né? Anjos que apareceram mesmo antes de sua vinda, né? Bom, vamos ver aqui o milagre da vida de Nosso Senhor, né? Mas durante a sua vida, né, depois das tentações, veio os anjos no Jardim das Oliveiras, no Getsemane. Nosso Senhor é consolado pelo anjo. Nosso Senhor expulsa os demônios. Então, milagre sobre os espíritos. Também sobre os corpos celestes. O céu que se abre no seu batismo, as trevas no Calvário. A tempestade, né, que acalmada. Sobre os homens, né? Nosso Senhor ressuscita 3 mortos, cura todo tipo de enfermidade.
Bom, os 3 mortos, né? A filha de Jairo, o único filho da viúva de Naim e Lázaro. Curou todo tipo de enfermidade, 1 leproso, 10 leprosos, a febre da sogra de São Pedro, o paralítico da piscina probática, outro paralítico a quem perdoa os pecados, o filho do régulo, e cura à distância do enfermo, o servo do centurião, também à distância, o homem da mão seca, a hemorroíça, a mulher encurvada, o cego de Betsaída, o cego de nascimento, os 2 cegos de Jericó, outros 2 cegos, o surdo mudo, o hidrópico. Bom, então, inúmeros milagres sobre os homens, né? Milagres também sobre as coisas inanimadas, conversão da água em vinho, a pesca milagrosa, outra pesca milagrosa depois da ressurreição. Bom, Cristo caminha sobre as águas, faz Pedro caminhar sobre as águas. Primeira multiplicação dos pães, segunda multiplicação dos pães. A figueira estéril, a moeda na boca do peixe para pagar o imposto para ele e para São Pedro. O véu do templo rasgado, o terremoto no Calvário, etc. O Senhor mostra então o seu domínio completo sobre todos os seres, né? Bom, finalmente, para terminar com esse ponto, né, acerca da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a transfiguração de Cristo. Bem, para a gente entender a transfiguração, a gente precisa saber que nosso Senhor Jesus Cristo, desde o primeiro instante da sua concepção, né, a sua humanidade via Deus face a face, como os santos veem Deus face a face no céu. Ele tinha a visão beatífica, certo? A visão beatífica, ela gera um reflexo no corpo. Então, um corpo glorioso, com todas as suas qualidades, imortalidade, impassibilidade, não sofre mais, né? Então, nosso Senhor deveria ter um corpo glorioso. Ele não quis ter esse corpo glorioso para poder sofrer, então, expiar pelos nossos pecados, nos redimir, certo? Então, na transfiguração, o que nosso Senhor faz? Deixa transparecer um pouco da sua glória, né? Que Ele não quis que transparecesse ao longo da sua vida. Foi muito conveniente que nosso Senhor Jesus Cristo se transfigurasse, né, na frente dos seus apóstolos mais próximos. São Pedro, o primeiro Papa, São João, o mais amado, e São Tiago, o primeiro mártir. Conveniente que transfigurasse na frente deles para animá-los e confortá-los na paixão que viria logo adiante. Para que eles se lembrassem da glória de Nosso Senhor quando vissem Nosso Senhor crucificado. Infelizmente não lembraram, né? São João permaneceu lá ao pé da cruz, de fato, mas os outros não, né? Quis transfigurar-se na frente desses 3 para que tivessem uma ideia do prêmio futuro, né? Da glória futura que deveriam também alcançar, permanecendo unidos a Cristo. Na transfiguração estava o Antigo Testamento, Moisés e Elias, né? Ao lado de Nosso Senhor. Estava o Novo Testamento, São Pedro, São João, São Tiago, dando testemunho de que nosso Senhor Jesus Cristo era o Messias, o Salvador. Toda a Escritura se baseia em nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Antigo Testamento só tem sentido como preparação para nosso Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento é a vida, né, e o desenvolvimento, as consequências da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão lá também a nuvem e a voz, né? Então, a nuvem significa o Espírito Santo, a voz significa o Pai. Então, a Santíssima Trindade. A nuvem e a voz que dão testemunho que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, segundo a natureza, né? Bem, alguma questão com relação a essa parte da vida de nosso Senhor Jesus Cristo? Tem muita matéria aí para uma boa meditação, né? Diga. A questão do milagre, né? O senhor falou sobre o milagre da vida de Nosso Senhor na infância. Se não me engano, no livro, e tem
celebração de Santa Brígida, ela diz sobre o milagre que Nosso Senhor fez, né, com um bom ladrão que era criança, na banheira. E devido a isso, né, um bom ladrão na cruz veio a lembrar disso, né, por graça de Deus, esse milagre que ocorreu, e por isso ele teria se convertido. Sim. E, então, primeira coisa, né? Visão, ainda que de santo, né? Sempre sujeito ao magistério da igreja, né? Não deixa de ser uma visão também privada. Depois, se não me engano, né? Até mesmo nas visões de Santa Brígida, se não me engano, Santa Brígida mesmo, a verificar, existe justamente algumas pequenas questões quanto aos escritos, né? Não sei se alguma intervenção posterior ou se alguma outra coisa coloca em xeque algumas coisas nas visões dela, né? Mas assim, de fato, toda a tradição da igreja vai contra o fato que Nosso Senhor tenha feito milagres na sua infância, né? Sobretudo assim, que com a necessidade de fazer um milagre para o bom ladrão na sua infância, para ele se lembrar depois. Bom, não é um menino, Jesus fazer isso, sendo que, ao contrário, pode ser simplesmente a graça, né, que o fez converter na cruz, reconhecendo seus pecados, reconhecendo que era justo para ele, né? Então, nesse ponto, seria preciso ver exatamente a passagem, né? Assim, tem muita coisa mesmo na tradição, né? Às vezes tem que fazer algumas distinções também. Uma coisa é milagre de Jesus, outra coisa é milagre com Jesus, certo? Essa é uma distinção aí. Mas, bom, às vezes tem umas histórias um pouco também durante a fuga do Egito, as palmeiras se inclinavam e não sei o quê. Bom, não convém, né? Até porque tiraria muito do sofrimento, de toda a travessia, toda a fuga, né, para o Egito, que é justamente uma das dores de Nossa Senhora. Se tivesse tanto fato extraordinário, perderia um pouco o sentido, né? Alguma outra questão? Bem. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V, São Pio X, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.